Bom dia para você abençoado, para você abençoada, que seja um dia muito feliz para todos nós, renovados pela misericórdia de Deus. Estamos na série Um Novo Dia e como tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Se você não viu os 3 primeiros vídeos desta série, recomendo, corre lá, vai lá ver, pois está muito bom e tenho certeza que pode também te ajudar e muito, mas por enquanto fica aqui com a gente, fica aqui comigo, porque hoje o título é Aprenda a lidar com os venenos da vida. É isso mesmo, precisamos aprender a lidar com os venenos da vida. E que bom que você está aqui comigo. Esse é o tempo certo para estarmos juntos aqui em devocional, em devoção à palavra de Deus e trazendo para nós o melhor, de que forma podemos viver melhor aqui na terra, o melhor do Senhor. Nem estava no que eu estudei, nem estava do que eu fiz, mas estou sentindo muito forte aqui no meu coração uma conexão. Então, deixa eu tentar dar uma mudada aqui rápida nos meus pensamentos e acrescentar isso, para me lembrar alguns percalços que eu mesmo sofri e sofro ainda na minha própria vida. Então, talvez isso faça sentido para a sua vida também. Por isso eu vou acrescentar e peço perdão se tiver algum erro, porque não estudei, foi só o que eu tenho de vivência. Se eu conseguir, só pelo conhecimento bíblico e das emoções e sentimentos, trazer aqui, ótimo. Então vamos falar um pouco. As pessoas que têm inveja, elas têm inveja porque não conseguem produzir mais onde você produz. E pode até ser em alguma área que ela já foi produzida, ela já foi, produziu muito um dia, mas hoje não. E aí que está o X. A inveja não é aquilo que você tem. A inveja parte daquilo que os outros querem ter daquilo que você é. Vamos pensar na Bíblia aqui que eu te explico um pouco do que eu estou pensando. Acho que todos vocês conhecem a história, mas ela se dá em 1 Samuel capítulo 1. Então é fácil, 1 Samuel 1. Aí eu não vou ler a história não, eu vou trazer o que eu tenho aqui como pensamento e ponto central de hoje, tá? Mas vale muito a pena eu fazer essa introdução. Quem quiser depois vai lá em 1 Samuel 1:1, vai ler do 1 ao 23, essa eu já li várias e várias vezes, então tem quase de cabeça um resumo que é mais ou menos assim. Ana era uma mulher estéril, no versículo 5 ou 6 vai dizer isso. Ana era uma mulher estéril. E onde diz isso, né? Diz que porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Mas vamos lá, vamos parar aqui para pensar. Ela era casada com o Eucana, como Penina era, que tinha outra mulher, né, de nome Penina. Essa Penina, ela tinha filhos, mas Ana quis sempre ter um filho de Eucana. Ana sempre quis ter um filho. Só que era ao contrário, Penina que vivia a atormentar a vida dela, sempre procurando a deixar triste, dedo na ferida mesmo. Você não tem filho, Eucana, eu já dei filho para Eucana, e olha que coisa que eu trouxe aqui, por isso que eu não tinha pensado nisso. Mas Ana era estéril, Ana quem não tinha filhos, mas Penina quem sentia muita inveja de Ana. Era a Penina que perturbava Ana por inveja. A Bíblia vai dizer, Penina tinha Ana por rival. Peraí. Se Penina tinha Ana por rival e ela tinha filhos, por que isso? Por que Penina tinha Ana por rival? Então, nunca é pelo que você tem, é pelo que você é. Aprenda aqui. Vamos aprender sobre inveja e emoção. As pessoas não possuem inveja pelo que você tem. É sempre pelo que você é. Ana
era muito amada. Vocês vão ler tranquilo, de 1 ao 23 aí, vão ver que Ana era muito amada. E as pessoas sentem inveja por saber que você também é amada. E se você não sente isso, o Senhor te ama. O Senhor sabe da tua história. Então vamos aproveitar que eu falei de história, entra na história aqui comigo, entra na história. Então vamos lá. Ana era amada, as pessoas sentem inveja por saber, né, que você é amada, isso já falamos aqui. Mas muitas pessoas têm inveja só porque você é amada por alguém. Quantas pessoas precisam dessa chave? Pegaram a chave aqui da inveja? Pegaram? Para que você não se preocupe com esse tipo de pessoa. Não se preocupe com essas pessoas, mas se cuidem para não estarem junto a essas pessoas, em ambientes onde estão essas pessoas, porque elas sentem inveja até de saber que teu marido te ama, tua esposa, teus filhos. E agora sim, já falei, já liberei o que estava aqui, vamos sobre a inveja, o cuidado para que você não seja uma penina. E também como se portar quando estiver em posição de Ana. É isso que a gente vai falar aqui, para não deixar a ansiedade bater quando você estiver em posição de Ana, porque muitas vezes nós vamos atravessar desertos como de Ana, que vai bater ansiedade, tristeza, depressão, trazendo esse estresse que a gente vive diariamente. Estresse é o que a gente vive no hoje, no diariamente. Então, vamos falar um pouco do ponto que era para ser início desse vídeo aqui, que eu estudei, que eu batalhei para entender e trazer um pouco, mas tive o desejo de iniciar com a história de Ana e Penina, inveja, que fala um pouco sobre tudo isso, inveja, ansiedade, o estresse do dia a dia, tristeza muitas vezes e até depressão. Tudo que está lá no meu e-book, inclusive vai estar na descrição aqui desse vídeo, o e-book Ansiedade, Adeus Ansiedade em 3 semanas. Lá é o passo a passo, é o manual rápido e prático que você precisa praticar diariamente por 21 dias, que é a base do controle da sua ansiedade, do que você precisa fazer. Foi uma forma que eu encontrei de ajudar a muitos que se sentiam perdidos, estavam muito à frente, querendo dar o passo 6, enquanto no passo 1 ainda não tinham começado. Tirar a ansiedade é tirar o estresse, é tirar o dia a dia, é lutar, é vencer todos os dias. E o e-book não é para mim não, é para vocês, porque prova disso é que se não gostou, em até 7 dias você devolve o dinheiro, você recebe o dinheiro de volta, sem problema nenhum, te devolve o dinheiro, a Hotmart te devolve o dinheiro e tá tudo bem. Então quem quiser vai lá, mas vamos agora para 1 Samuel que eu trouxe, 14 a 23, a história de Davi com Saul. Eu vou aguardar uns segundinhos para você se achar aí na tua Bíblia e aí a gente começa a leitura. Pode ser assim? Pode ser? Então vamos lá. Vou dar um tempinho aí. 1 Samuel. Tá muito bom hoje. Tá muito bom. Encontraram aí? Vamos lá. Quem encontrou, escreve aí amém. Bora lá. Quem encontrou, escreve amém. Bora lá. No 14 diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, Saul. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás muito melhor. Saul, na hora, respondeu àqueles que o serviam: encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui, até mim. Um dos funcionários, um deles, respondeu assim, olha como Davi começa a entrar na história. Conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Olha que Davi aqui não era o pastorzinho. Ele era alguém conhecido por tocar harpa.
Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Olha a importância de saber falar bem, ter boa aparência. E o Senhor está com ele. Esse aí é fundamental. O Senhor precisa estar conosco. Nessa hora, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, aquele que cuida das ovelhas. Voltou. Segundo dom de Davi, toca a harpa e é bom pastor. Ótimo. Então, encontramos o segundo dom. Jessé apanhou um jumento, carregou de pães, botou uma vasilha cheia, um couro de vasilha cheia, e mandou junto a um cabrito. Enviou para Saul por meio de Davi, seu filho. Davi, ao se apresentar a Saul, passou a trabalhar diretamente com ele. Ali foi na hora, papum, tá empregado. Saul gostou muito dele. Davi tornou-se seu fiel escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem para Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou muito satisfeito com ele. Eu quis ler até aqui porque acredito que todos conheçam essa história, mas aqui começa a história de Saul e Davi. Aqui começa a verdadeira história. Mas antes eu preciso voltar um pouco para te dizer, só lá em Davi, quando nesse mesmo capítulo, depois você lê aí em casa com calma, lá no início dele, o Senhor rejeita Saul e diz isso ao profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé. Chegando lá, Samuel, você vai encontrar e vai saber quem é. Só que Samuel chegou lá, ele viu Eliabe e pensou: com certeza é esse aqui. Eliabe era um homem forte, valente, alto. Essa afirmação acontece em um dos versículos, se não me engano, no 6 também. Eliabe era alto, forte, homem de guerra. Só que vem o Senhor em um certo momento e diz assim: nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus ele é absurdamente maravilhoso. Ele traz um ensinamento muito forte. Ele diz assim, o que é ponto central para hoje: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. Olha que bom essa. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha como Davi foi escolhido. O pastorzinho, nem Jessé lembrava dele. Olha aquilo que falamos no início com Ana e Penina. Por isso que Deus tocou forte para eu começar enrolado mesmo, só com meus pensamentos aqui, sem o meu estudo. Isso, gente, isso aqui está muito abençoado pelo Senhor. Entra na história aqui comigo, permitam-me entrar na história. Eu gosto muito de entrar, mergulhar, saber, ou melhor, as histórias. Falamos de Ana e Penina, concluímos que a inveja não é aquilo que você tem. Inveja é aquilo que os outros têm do que você é. Aí vem o Senhor aqui e eu estou muito empolgado dizendo assim pra gente: o Senhor é maravilhoso, obrigado, Senhor, que mensagem para mim. Tomara que esteja chegando para você. Vamos que eu me empolguei, eu vou precisar voltar lá no meu e-book para conter a minha ansiedade, para saber qual o passo a passo que eu mesmo criei e que me encontro nessa conclusão aqui. Estou ansioso para concluir, porque meus pensamentos estão fervilhando. Olha só, entra na história aqui comigo. Entra na história. Gente, eu já sofri isso várias e várias vezes, até sem saber. Você aí também pode ser alvo de inveja. Deve ter passado isso com alguém, com um sócio, com uma amiga, colegas de trabalho, seu marido, sua esposa, sua própria família, na faculdade, na escola. Então vem o Senhor aqui no versículo 22 e diz: o Senhor não vê como o homem vê, como a mulher vê. O homem, a mulher, vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Qual a conclusão que você chega aí com isso? Qual a conclusão que eu posso te dizer? A inveja não é aquilo que você tem. Inveja é aquilo que os outros têm daquilo
que você é. E você é amado. Eu falo para o meu filho, você é amado por Deus, você é filho de Deus. Então o Senhor e o coração, ele é visto pelo coração. E como a gente consegue blindar a inveja? Como a gente consegue blindar tudo isso? Te respondo agora com conhecimento bíblico e autoconhecimento de si. E o que eu preciso para ter esse autoconhecimento, para ter esse conhecimento? Você precisa saber o que diz também lá em Colossenses 3:23. É um versículo que desde que eu comecei a minha caminhada, eu sou apaixonado, eu leio sempre para nunca me esquecer, principalmente quando me fazem mal, para algo que eu estou servindo, algo que eu estou trabalhando forte, firme, para não roubar a minha paz, para não me dar ansiedade. Quando o medo chega, eu vou lá e leio. 3:23 Colossenses diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não é aqui. Faça o seu melhor, faça o que estivesse fazendo para Deus. Olha aí o manual dos livros da Bíblia atrás. Contra a inveja, medo, ansiedade, estresse. Tudo que eu coloquei lá no e-book está aqui no manual, de uma maneira resumida, de uma maneira que você pode seguir e terá certeza que Deus vai estar contigo. Esse adeus à ansiedade em 3 semanas é porque um hábito se cria em 21 dias. Então eu criei um passo a passo para você fazer bem devagarinho, dia após dia, até isso ser um hábito na tua vida. E eu incluí a oração. Eu incluí uma caminhada, atividade física e tudo o que a gente precisa enquanto seres humanos aqui, sobre os nossos sentimentos, sobre nossas emoções, que muitas vezes estão escondidos e a gente não sabe nem distinguir. E olha que naquela época não existia terapia para ajudar a entender. Eu atendo muita gente na terapia que tem essa ansiedade diária, que é gerada pelo estresse. E aí a gente volta lá em Saul e traz para a história. Vamos para a história de Saul associado aos dias de hoje? Vamos lá, eu vou para a minha própria história. Depois você se coloca aí, procura saber. Quando eu trabalhava em uma empresa multinacional, CLT, de carteira, eu ouvia muita gente dizer nos corredores, no café, e que acontece hoje com certeza, o mundo está doente. Diziam assim, fulano depois que foi promovido está muito diferente. Fulano depois que virou chefe virou um crápula. O tal do dê poder à pessoa e descubra quem ela faz muito sentido para tudo aqui. Na verdade, esse fulano, essa fulana nunca mudaram, nunca estiveram diferentes, sempre foram assim. O problema é que muitos narcisistas e controladores, eles conseguem muito bem manipular e se disfarçar de pessoas, legais, para conseguir aquilo que querem. E até muitas vezes vítimas da sociedade. A sociedade não me ama, ninguém agora me quer. Saul também teve o seu momento de queda de máscara, de queda do seu narcisismo, de queda de proteção do reinado, que é de Saul, só Saul, pró Saul. E não é assim na sua vida, no trabalho. Quantos de nós tivemos aquela sensação que pode até ser o Espírito Santo falando, cuidado, tá sorrindo para você, mas é falsa. Tentando, como Saul fez, acertar uma lança. Toma um café com você hoje e amanhã estão falando mal de você. Saul tinha Davi no palácio para tocar harpa para ele e mandava o espírito mal embora. E Saul mesmo assim tentou acertar Davi com uma lança, matá-lo com uma lança. Por quê? Inveja, ansiedade do dia de amanhã, posso perder. Então muita gente tem vivido calúnia, feridas, vindo de pessoas que a gente até depositava muita confiança, de pessoas que a gente jamais esperaria que ia nos trair.
Temos que estar super bem preparados para isso. Qual a outra lição que a gente precisa tirar dessa história aqui? Qual é a outra lição? Mas antes de eu responder, esqueci de pedir, dá o like aí, tá? Muito bom, curte o vídeo, comenta, compartilha aí com o povo, fala assim, vê isso aí, você precisa ver, você precisa parar de sofrer porque alguém fez, porque o outro, porque seja por você. Compra o e-book da ansiedade, você vai ver sumir, faça o passo a passo, os 21 dias que eu boto ali. Eu te devolvo o dinheiro se não for bom, se não fizer bem a você. Mas tem que fazer os 21 dias, ininterruptos. Vai lá agora, se inscreve, me ajuda. Vamos para outra lição que a gente precisa tirar dessa história, que mais uma coisa boa que veio aqui. Que coisa boa. Se você pensa que foi caluniada, injustiçada, invejada por quem você menos esperava, porque assim como Davi, você não deve fazer nada e não deve ter feito nada para ter tanto ódio daquela pessoa. Mas Davi, pelo simples fato de, ao voltar da sua primeira guerra, Saul passou junto com Davi e ouviu. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. A mulherada gritava isso. Pronto, foi o gatilho para o estopim. Foi o gatilho na mente de Saul para ele criar uma conspiração, pensando que Davi queria tomar o seu reino porque as mulheres gritavam. E não é assim na tua vida. Quando somos julgados, quando somos até injustiçados, caluniados, sem termos feito absolutamente nada para aquela outra pessoa. Talvez comece tudo pela inveja do outro, que você não pode fazer muita coisa, pelo olhar humano e não pelo coração que o Senhor quer. Como falamos aqui e que está dizendo em 1 Samuel. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se no seu coração você tem a consciência que nada é pela força dos teus braços, a prosperidade, a semeadura, o plantio, e que Deus é quem te dá habilidades, é quem te dá cargo, é quem te dá poder. E também muito importante falar, quando falamos no vídeo, quando é a hora certa, o vídeo passado, nessa série aqui sobre estar no deserto e passar por ele, é porque Deus está te preparando, Deus está te instruindo, Deus está te dando casca. E tudo é no tempo dele, tudo é no tempo dele. Pode vir inveja, pode vir calúnia, pode vir gigante, mas se você estiver com Deus, Ele te fará longe dos olhos invejosos. Quem sorri para tu vai se destruir. Como diz lá em Filipenses 4:8, está escrito lá: por fim, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for admirável, se houver alguma virtude e se houver algo digno de louvor, pense nessas coisas. Meu desejo é que você possa ter uma semana repleta de vitórias e toda inveja caia por terra agora. Que Deus te dê um coração bom e reto para que você vença todos os seus obstáculos nele. Desejo paz e vitórias. Até o próximo vídeo. Obrigado por estar aqui comigo. Forte abraço.